Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o trecho aqui do capítulo 4, os 3 primeiros versículos do capítulo 4, que dizem assim: Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Graças a Deus pela sua palavra e que o Santo Espírito nos abençoe e nos ilumine a todos nesse momento de uma breve reflexão. O apóstolo Paulo apresenta o ministério apostólico, ou o verdadeiro ministério apostólico, como uma vida de servidão. A palavra servo, toda vez que você encontra nesses textos, servo de Jesus Cristo é escravo. A partir daí, o apóstolo passa a ser considerado, ou passa a considerar como um mordomo, ou seja, encarregado, mordomo dos mistérios de Deus, cujo real valor será obtido através da avaliação da fidelidade. Fidelidade. O parâmetro estabelecido pelo apóstolo Paulo aqui para impor a sua autoridade é o reconhecimento. Ele se apresenta como apóstolo e ele diz que a vida dele, o serviço dele a Cristo, o testemunho do Espírito Santo evidenciam que ele, de fato, faz jus a esse tratamento e a esse reconhecimento. Ministério apostólico não é algo que se impunha pela força, mas pela evidência da vida de serviço a Cristo Jesus e do testemunho do Espírito Santo. Jesus Cristo é o dom de Deus para a salvação dos pecadores. Os apóstolos são os dons de Cristo para a edificação dos salvos. Cristo é o dom de Deus. Os apóstolos são homens, mas ao mesmo tempo são dons de Cristo Jesus, dados à igreja para a edificação da igreja, para a edificação dos salvos. O serviço, a vida, as devoções, tudo na vida dos apóstolos era direcionado aos céus, como que se apresentando como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Jesus disse: Vinde a mim. Os apóstolos insistem: Vinde a Jesus Cristo. Venham a Jesus Cristo. Deste modo, a autoridade apostólica é encarada como uma responsabilidade, cuja renúncia é impossível, porque vida em Cristo e ministério apostólico se tornam sinônimos. Nenhum apóstolo jamais renunciou ao seu chamado, à sua vocação. Todos foram encontrados fiéis através das suas vidas, fiéis a Cristo Jesus, o seu Senhor. Não é por força e nem por violência, como o próprio Senhor Deus já havia dito através do profeta Zacarias. Está escrito: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é por força nem por violência, mas pela ação, pelo testemunho do Espírito Santo é que se estabelece o ministério apostólico. É que quem sustenta o ministério apostólico é o testemunho do Espírito Santo. E é quem sustenta todos os demais ministérios decorrentes do ministério apostólico. Assim sendo, o testemunho do Espírito é a confirmação da autoridade dos apóstolos. O apóstolo Pedro corrobora os ensinamentos do apóstolo Paulo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo dos 15 aos 18, está escrito assim: Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação.
assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas cartas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria perdição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. O apóstolo Pedro, quando escreveu à igreja cristã, a toda a igreja cristã, essa segunda carta, pelo que dizem, foi escrita uns 10 anos depois da carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. O apóstolo Pedro tinha conhecimento, porque o próprio Senhor Jesus a ele havia revelado que ele estava prestes a deixar o seu tabernáculo. É uma linguagem muito bonita para dizer que ele estava prestes a morrer. Como a vida dele foi uma vida de serviço a Deus, a morte dele também o seria. E de fato isso aconteceu. De fato isso aconteceu. A morte de Pedro por crucificação, pelo que sabemos pelas tradições, ele, ao dizer que não se considerava digno de morrer como morreu o seu mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Os historiadores falam que isso costumava acontecer. Os soldados romanos, quando ficavam entediados, quando havia os processos de execução em massa, isso é normal em ambientes de guerra, né? As pessoas perdem vão enlouquecendo por conta do absurdo que é matar tanta gente daquela maneira. Os soldados romanos ficavam perturbados e perdiam, em parte, a compostura e brincavam nas execuções. Invertiam os condenados, colocavam em X e faziam toda sorte de atrocidades, porque chega uma hora que a mente humana não consegue suportar tanto sofrimento, mesmo que seja alheio. O apóstolo Paulo, nem um pouco preocupado ou revoltado em saber que o seu tempo havia se esgotado, preparou-se para glorificar o seu Senhor e escreveu várias cartas, mas ficaram essas para nosso testemunho. Essas o Espírito Santo reservou para a edificação de todos. E ele fala das dificuldades do próprio apóstolo Paulo, cujo nome estava envolvido em polêmicas e controvérsias na igreja, porque várias pessoas estavam deturpando os ensinamentos do apóstolo, os falsos mestres. E Pedro, na sua carta, ele é um dos que melhor descreve o caráter, a índole desses falsos mestres, né? Ele descreve assim, como se tivesse numa expressão de espanto, porque o que declara o apóstolo Pedro numa das cartas é que o que os ímpios faziam às escondidas, havia pessoas que se diziam cristãos fazendo à plena luz do dia. É impressionante o relato do apóstolo Pedro sobre algumas coisas que se passaram na igreja. Há também uma solene advertência, dita pelo apóstolo Paulo, quando ele fala dos ministros, né, da responsabilidade dos ministros como servos. Ele apresenta a figura de edificadores, né, como quem está construindo um edifício, ou aqueles que estão semeando com vistas à colheita. E Paulo referiu-se a Apolo, porque Apolo também era conhecido
da igreja de Corinto. Pelo que sabemos, Apolo passou algum tempo naquela igreja. Pelo que alguns dos comentários que eu vi aqui, antes de decidir por Timóteo, parece que foi intenção do apóstolo enviar Apolo de volta para aquela igreja, por algum motivo, ou divinamente instruído, ou por acreditar que o seu trabalho ali já havia terminado. Apolo renunciou, né? Apolo abriu mão do convite e Paulo decidiu enviar Timóteo com a carta. A carta era símbolo do conhecimento do apóstolo sobre as condições da igreja, e o apóstolo Paulo está encaminhando como que um documento também, propondo as condições para a restauração da igreja, as condições para que a igreja permanecesse em comunhão com o apóstolo e com os demais apóstolos e também em comunhão com as demais igrejas. Não é uma mera carta de advertência ou uma carta de exortação. Eu entendo como que também um documento, como que uma repactuação, né? A celebração de um novo pacto, uma restauração de fato, uma chamada à igreja para que ela renove a sua aliança com Cristo Jesus através da renovação do compromisso com os apóstolos. Em especial aqui o apóstolo Paulo, por ser o apóstolo fundador daquela igreja, né? Vamos ver como ele apresenta aqui a situação. A solene advertência de Paulo. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vocês se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Isso aqui está no capítulo 4, versículo 6. Isso deixa claro, deixa evidente que a igreja havia ultrapassado todos os limites da liberdade cristã, como o apóstolo Paulo costumava apresentar a proposta de vida, de espiritualidade, de santificação pela fé em Cristo Jesus, como livres do poder do pecado, livres do poder do inferno, do diabo, livres dos poderes deste mundo, livres, consciências livres, servindo a Deus por amor, uma disposição total e completa do serviço a Deus. Ele chama de liberdade cristã. O apóstolo Paulo não ignora a gravidade dos erros cometidos pela igreja. Também não esconde suas reais intenções ao reafirmar sua condição de pai espiritual. Aqui, se você parar para imaginar a leitura dessa carta numa igreja machucada, ofendida, ferida, magoada, uma liderança lutando uns contra os outros, um tentando destruir os outros, Satanás tendo toda a liberdade para impor comportamentos absurdos, abusivos, comportamentos grosseiros que nem na sociedade pagã havia. Tá? A igreja estava ali no limite. Eu entendo que já havia ultrapassado o limite há muito tempo, mas o apóstolo Paulo, que de fato tinha, nesse momento, tem a mente de Cristo, ele não se atreveu em nenhum momento a renunciar ao seu ministério. Ou seja, ele não podia renunciar ao pedido de socorro de parte da igreja lá, que sofria junto com os demais e precisava da ajuda do apóstolo. Ele não podia dizer, não, estou fora, procura outro. Ele jamais faria isso. Ele vai, e antes de ir para a cidade, por estar impedido naquele momento, ele encaminha o jovem Timóteo com esse documento aqui. Mas no que diz respeito a ultrapassar e se apresentar como ultrapassar os limites do pecado, o apóstolo se apresenta como pai espiritual, dizendo, não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, por estar trazendo à tona, por estar
declarando publicamente que tinha conhecimento do que se passava ali, mas para vos advertir como a filhos amados. Pois, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Primeira carta também, capítulo 4, versículos do 14 ao 15. Eu vos gerei por intermédio do Evangelho. O apóstolo Paulo fala, mesmo que todos os demais apóstolos tivessem passado por Corinto, mesmo que todos os profetas das igrejas tivessem passado, os evangelistas, mesmo que todos os ministros do Evangelho de Cristo tivessem passado por aquela cidade com o objetivo de ajudar a igreja, o pai espiritual era o apóstolo Paulo. Então ele busca reconquistar o coração da igreja para si, apresentando a verdade de que eles foram gerados pelo ministério do apóstolo Paulo. É desse modo que o apóstolo busca restaurar a igreja de Corinto, a comunhão com o Senhor, com uma súplica. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Se vocês querem seguir algum mestre, se vocês querem seguir alguém que se apresenta como guardião de mistérios que só agora estão sendo revelados, então sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo se reapresenta como apóstolo de Cristo à igreja de Corinto e se reapresenta como pai na busca de uma reconciliação. A restauração ou reconciliação é o caminho proposto pelo Senhor. Encontramos nas palavras do profeta a seguinte promessa: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Jeremias 31, 25. Não há inovação por parte do apóstolo Paulo no que diz respeito à busca de restaurar a comunhão. Com esse espírito que o apóstolo envia o jovem e fiel ministro Timóteo, com a missão de acompanhar ativamente o processo de cura, de restauração daquela igreja. Vamos pegar um texto da segunda carta de Paulo a Timóteo para entendermos com que mente, com que espírito ele estava encaminhando o jovem auxiliar para aquela igreja. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Algumas versões diz perfeito, né, e perfeitamente habilitado. Os tradutores aqui colocaram uma palavra que eu considero assim mais palatável, porque alguns ainda hoje têm a ilusão de perfeição. Quando a Bíblia fala de perfeição, referindo-se a um profeta, a um apóstolo, a um ministro do evangelho, a um rei, a um sacerdote, quando a Bíblia fala de perfeição, ela está falando de perfeição em relação a um propósito. Moisés foi perfeito em toda a sua casa, ou seja, Moisés no seu ministério foi perfeito. Moisés não era perfeito, mas foi fiel. Essa fidelidade a Deus, essa dependência de Deus, essa busca constante de permanecer em comunhão com Deus é descrita como perfeição. Perfeição em relação a um propósito. Essa tradução aqui traz como apto e plenamente preparado. Ótima, mesma coisa. Agora, tudo isso que o apóstolo Paulo fez, todo esse chamado, todo esse cuidado, tem o objetivo de começar a restaurar a igreja de Corinto. E como ele começa? Aí no capítulo 5 aqui, nós vamos ver aqui. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade
que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova, nova massa, e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tive o cuidado de preparar esse material aqui. Eu gravei algumas vezes esse texto, mas não ficou adequado nem apropriado. Então, eu preparei um material, eu praticamente li aqui o que eu preparei. O programa de restauração proposto pelo apóstolo Paulo, ele começa a curar a igreja. Ele não só propõe a cura. Não é só uma questão de presença do Espírito Santo, de dons espirituais, de cura. É uma questão de integridade. É uma questão de compromisso completo com a palavra de Deus. Tinha um sujeito nessa igreja, membro da igreja, membro comungante da igreja, que estava numa situação que até para o Estado romano, que abrangia diversos estados, grupos, povos, até para os ímpios, por assim dizer, para aqueles que não conheciam a palavra de Deus, era um absurdo. Era um absurdo. A relação incestuosa, né? O rapaz, um homem, nós falamos aqui, pensamos num jovem, né? Não sei por quê. Pensamos em alguém por estar vivendo com a madrasta. O sujeito estava vivendo com a mulher do pai, não é a mãe dele. O texto parece fazer esta distinção. É a madrasta, não é a mãe, não é a mãe biológica. Nós não sabemos os detalhes dessa situação. Nós não sabemos se o pai estava vivo. Nós não sabemos se essa era uma segunda esposa. Nós não sabemos se a primeira esposa estava viva e ele tinha uma segunda esposa, ou se essa era uma concubina. Nós não sabemos dos detalhes. Pelo que parece aqui, pelo que alguns querem suavizar o texto, imagina-se que o pai tenha morrido e a madrasta ali, a viúva, talvez jovem, atraente, o sujeito não tinha o que fazer, casou-se com a madrasta. Isso é relação incestuosa. Esse tipo de incesto e vários outros relacionamentos incestuosos são condenados pela palavra de Deus. Então, Paulo tinha esse conhecimento, os judeus tinham esse conhecimento, essa formação. A legislação romana também proibia esse tipo de relacionamento. Muito embora não fosse a sociedade mais moralizada do mundo, havia leis para a proteção da família. E o relacionamento incestuoso, na cultura aqui, dominada pelos romanos, tal qual o era na legislação hebraica, ele era punido ou com a morte ou com o desterro, com a expulsão.
Então veja que, é, é que nós estamos num momento de tanta grosseria já, né? De tanta abominação, tanta coisa imunda, tanta coisa podre tem sido lançada na mente das pessoas, que em determinados momentos, assim, o pecado não ofende mais. Fala, mas isso, não, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso sempre foi gravíssimo, que o apóstolo Paulo aqui. Poderia colocar toda a igreja de Cristo debaixo de, de uma maldição do império a qualquer momento, tá? Dada a gravidade desse comportamento. Olha que os romanos não eram os mais moralistas dos seres, mas havia leis para a proteção da família no Império Romano. O que o apóstolo Paulo está propondo aqui não é só a exclusão dessa pessoa. Ah, você não pode mais participar da ceia, né? Excluiu, não pode participar da ceia, não pode mais ter acesso ao acompanhamento dos ministros, não pode mais ter acesso à igreja como um todo. Aí nós entraríamos na estrutura da vida daquela igreja. Não tenho certeza quanto aos cultos, às reuniões serem totalmente abertas. Não tenho certeza. Em alguns momentos parece que não. Em outros parece que sim. Então não tenho certeza quanto à natureza das reuniões da igreja. Mas o que o apóstolo Paulo aqui está determinando é que a igreja deveria marcar uma reunião solene. Timóteo estava lá como representante do apóstolo. Essa carta seria lida e esse ponto aqui especificamente deveria ser tratado da seguinte maneira: esse indivíduo deveria ser expulso da comunhão com a igreja e entregue às autoridades do Império Romano para que fosse devidamente punido. O apóstolo usa uma linguagem aqui, mas é uma linguagem, não é um duplo sentido, é o mesmo sentido, mas ele refigura. Seja entregue para Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída. O apóstolo Paulo nunca pretendeu reencontrar essa pessoa na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo nunca pretendeu restabelecer esta pessoa a comunhão com a igreja de Corinto. Na legislação da época, ou era a morte, ou era o desterro. Ou era a expulsão da cidade, daquela região, que praticamente era condenação à morte também, porque a pessoa era banida daquela cidade, daquela região, encaminhada para outra com um documento dizendo por que foi banido. Foi banido por causa disso. Praticamente estava condenando essa pessoa à morte. Fala, Marco, o apóstolo Paulo? Sim, o apóstolo Paulo. Por que não? A igreja não é refúgio para criminoso. O estarrecedor, quando você vê legislação sobre incesto, a nossa legislação não pune. A legislação brasileira não pune. Não pune. Você fala, mas isso, meu Deus, todos sabem que tem, mas a nossa lei não pune. Ela pune o estupro, por violência ou por presunção de violência, o que diz respeito a criança ainda jovem. Mas o incesto não é punido na nossa legislação. É estranho isso, né? É estranho isso. E creio que nunca foi. As sanções, as punições são de ordem de moral da sociedade, disso, daquilo, ou das igrejas, ou dos grupos religiosos ou não, que têm conhecimento do fato. Mas a nossa legislação não teria como punir. Você fala, mas não pode casar. Mas o casamento, naquele tempo, não tem nada a ver com a cerimônia. O casamento é o homem e a mulher vivendo junto, tendo relações sexuais. Isso é o casamento. Isso significa casamento. É que as pessoas foram induzidas a pensar em casamento em termos de uma celebração religiosa ou de um ofício
público. Mas não, o casamento é o homem e a mulher vivendo como homem e mulher. É a vida sexual dos dois. O apóstolo Paulo nunca pretendeu reencontrar ou reconciliar essa pessoa, porque ele considerou esse pecado e também esse crime como algo que nunca deveria ter sido aceito na igreja. Algumas pessoas, sob a pretensão de amor cristão, a Deus está fazendo a obra, colocam o demônio bem ali, cria todo um espaço e estabelece um parâmetro de vida, de santidade, muitíssimo abaixo do que até o mundanismo. Tem um comentarista, pelo menos que eu vi, que atacou o apóstolo Paulo. Não atacou o incestuoso aqui, não atacou o hipócrita, não atacou o mentiroso, não atacou o fraudulento, né? Atacou o apóstolo Paulo, e é um senhor comentarista. O cara escreve livros, tal, dizendo que o apóstolo Paulo foi muito duro. Igreja não é abrigo para bandido. Nunca foi. Nunca foi. O ladrão da cruz estava na cruz. Abandona todo o pecado, abandona todo o erro, acerta a sua vida, e em Cristo Jesus há esperança de salvação. Em Cristo há esperança de salvação, sim, no que diz respeito ao ministério de Cristo. Agora, quando você observa sob a perspectiva da vida cristã, dos efeitos do ministério de Cristo sobre a vida do indivíduo, nós não podemos garantir absolutamente nada. O que Cristo propôs é a vida eterna. O que está acontecendo aqui em Corinto é a vida mundana, pior do que os mundanos. Para começar a restauração, para dar início à cura, para que o perdão de Deus alcance os pecadores, a igreja de Corinto precisava sim testemunhar diante das autoridades o príncipe deste mundo, o príncipe neste mundo, aquele que tem autoridade para cumprir as leis, para aplicar as leis. Paulo reconhece como Satanás. Não tem nada mais próximo do que seria Satanás do que era o Império Romano, o governo romano, cujos imperadores, na sua arrogância, na sua vaidade, se autoproclamavam deuses. Se bem que a própria lei romana proibia o culto ao imperador enquanto ele estivesse vivo. O imperador era considerado um ser divino depois que morria. Morreu, havia o culto aos imperadores, aos ancestrais. Está lá, culto aos imperadores. Só que alguns, antes de morrer, falavam, não, eu sou filho dos deuses, pode me adorar agora, eu faço questão. E volta e meia alguém tinha que matar lá um imperador, porque o cara passava também dos limites. Quando o apóstolo Paulo fala entregue a Satanás, não é uma cerimônia, não é um rito. Não é uma retirada de, o Espírito Santo não mais habitará em ti, porque agora, esquece. O que o apóstolo Paulo está determinando é que aquela pessoa, reunida à igreja, seja entregue às autoridades públicas, e a igreja seria testemunha de que ele era culpado, sim. Porque a igreja, na visão do apóstolo, não é lugar para esse tipo de comportamento, esse tipo de vida. Agora, você fala, o apóstolo Paulo foi duro? Foi. Ele condenou a pessoa ao inferno? Não, ele não condenou a pessoa ao inferno. Quem se condenou ao inferno foi o pecador. O que o apóstolo exige é que a igreja não viva abaixo dos padrões do mundo. Isso aqui em Corinto é uma derrota terrível. E depois nós veremos todos os outros comportamentos que seriam corrigidos
Mas primeiro esse, entregue às autoridades para execução da sentença, invariavelmente seria a morte. Demorava um pouco, tal, mas invariavelmente a sentença para esse tipo de crime não tem jeito. Seria a morte por uma questão de exemplo para a sociedade daquela época. O apóstolo Paulo exige que se cumpra a lei, ele exige que se cumpra a lei, mas ele não tira totalmente a esperança de salvação. Ele não tira totalmente a esperança. Ele diz que esse homem entreguem esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída. A pena era a morte. Mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, existe a possibilidade de que, quando esse homem, ele fala só do homem porque é quem estava em comunhão com a igreja, mas seria o homem e a mulher, os dois. Existe a possibilidade, Paulo nunca tirou também a possibilidade de que, ao ser confrontado com a gravidade dos seus erros, com a dureza da sentença, essa pessoa de fato se arrependesse dos seus erros, de fato se arrependesse e, no arrependimento, clamasse a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo coloca aqui o último dia, o dia do juízo. Tá? Por quê? O ambiente de liberdade ele é complicado, né? Todo mundo pode se dizer o que bem entender hoje em dia. Todo mundo pode ser cristão. Cristão à sua própria maneira. Mas quem tem a última palavra sobre aqueles que realmente pertencem a Cristo é Jesus Cristo. A última palavra cabe a Cristo Jesus, que morreu por toda a humanidade. Se Jesus pretendeu e salvou esse homem mesmo nessa... Isso é com Jesus Cristo. O que cabe à igreja é não estar abaixo dos padrões estabelecidos. E olha que os padrões não eram tão elevados assim. O que a igreja não pode é estar abaixo desses padrões, porque tem a palavra de Deus, tem a lei. E tem o conhecimento de que pela lei vem o pleno conhecimento dos pecados. Com o pleno conhecimento dos pecados vem a consciência da necessidade de justiça e condenação. O que estava acontecendo em Corinto? Um fuzuê. Estavam deturpando os ensinamentos do próprio apóstolo para justificar comportamento inaceitável. A Bíblia usa a palavra abominável. Abominável. A primeira medida, a medida salutar, a medida saudável, é isso. Igreja não é refúgio de criminoso. Não pode ser. Nunca foi, nem nunca será. Ah, mas a pessoa foi transformada. Que bom. Que bom que foi transformada. Mas dada a gravidade, quem deve ser o primeiro a exigir a aplicação da lei é a igreja. Como havia uma boa parte saudável nessa igreja, tá? Não pense que todos estavam assim, nessa situação, nesse caminho. A pior influência na igreja era dos próprios ministros, tá? Dos próprios líderes. Vamos falar líderes, né? Que a moda hoje é falar líderes, né? O apóstolo Paulo liderava pelo exemplo, pela vida. Mas como é que eu não posso dizer nada de mim mesmo. Quem dá testemunho de mim é o Espírito Santo. Esse era o padrão estabelecido por todos os apóstolos. Não é uma questão de eu mando porque Jesus mandou eu mandar. Não. Eu estou vivendo, estou servindo a Cristo. Se vocês querem permanecer em Cristo e para permanecer em comunhão comigo, o processo de cura é exatamente esse. Esse foi o primeiro caso. Eu não entrei em detalhes aqui, porque eu entendo que o propósito de ensinar a palavra de Deus é ensinar a cura, é ensinar o perdão, é ensinar a restauração. E não ficar dizendo o ambiente de depravação e imoralidade de certos
indivíduos ou grupos quando referidos ou referenciados na Bíblia, mas uma leitura cuidadosa, atenciosa dos primeiros livros da Bíblia e das exigências afirmadas, declaradas, dadas a Deus através de Moisés, tem o objetivo de manter a saúde física e mental do indivíduo, do grupo e da comunidade. Há uma série de leis morais e cerimoniais que não foram abolidas e que não podem ser abolidas, que dizem respeito à santidade, dizem respeito à pureza, dizem respeito ao agir correto diante de Deus. E quando a Bíblia declara inaceitável, abominável, não se iluda, é inaceitável e é abominável. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.